Oi, gente, estamos começando agora mais um Pod Rosa. E hoje eu tô super feliz porque a gente tá recebendo a fisioterapeuta oncológica Caísa Trovão. Ela é mestre e doutora em saúde integral pelo IMIP, aqui de Recife. É especialista em fisioterapia oncológica pela Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia. Ela é responsável técnica também na clínica Reduc e é minha fisioterapeuta, detalhe. Seja bem-vinda, Caísa, com K, né, da minha família. Caísa com K, muito obrigada, Camila. É um prazer imenso estar aqui com você, principalmente por ser sua fisioterapeuta, ter sido sua fisioterapeuta, por conhecer também sua história. Ai, muito obrigada. Falar que é uma alegria, né, recebê-la aqui, porque ela é quase minha parente, né, somos da família com K, mas ela também cuidou de mim com muito zelo, assim. Muito recentemente, eu passei por mais um procedimento cirúrgico, né? Ela sabe bem. E eu quero começar falando exatamente desses cuidados. Mas vamos começar do começo, né? Muita gente não começa pela cirurgia. A minha cirurgia, a última agora, foi plástica. Mas, assim, muita gente não começa o tratamento pela cirurgia. Depende muito, né, do tipo, né? Pouca gente sabe, mas o câncer de mama, ele tem 4 tipos diferentes, né? Então, tem tratamentos diferenciados. Mas vamos supor, eu sou paciente, acabei de receber o diagnóstico. E vou passar pela cirurgia. No meu caso, eu fiz um quadrante e eu passei pela cirurgia de forma inicial, né? Para iniciar o tratamento. E de que forma a fisioterapeuta ou o trabalho da fisioterapia pode me ajudar no pós-operatório de uma cirurgia especificamente da mama? Bom, então, Camila, tendo tido ou não a quimioterapia antes, né, ou seja, a quimioterapia neoadjuvante, uma vez que você é submetida à cirurgia, seja ela uma mastectomia ou uma quadrantectomia, lógico que existem as suas especificidades, né? A entrada da fisioterapia nesse momento, né, a fisioterapia de forma bem precoce, no pós-operatório imediato, é de extrema importância, né? A gente vai fazer, eu vou tentar dividir essas atuações aí em dois momentos, né? O primeiro momento mais específico, onde a gente vai tratar do processo inflamatório, mais ali imediato. A gente entende que no processo de cicatrização, a gente tem algumas fases. E uma dessas fases é o próprio processo inflamatório em si, que vai durar ali, em média, no seu tempo normal, Sim, em torno de 7 dias. E aí a gente tem dor, a gente tem edema, a gente tem... Isso é normal sentir, né? Isso é normal sentir. Então, assim, não é um edema inesperado. Isso. Certo? A dor, obviamente, ela precisa ser controlada, seja com recursos farmacológicos ou não farmacológicos, onde entra a fisioterapia, no não farmacológico, precisa ser controlada, precisa. O edema, ele não é interessante que seja exacerbado, mas Sim. O edema, a gente já espera que ele aconteça, porque faz parte desse processo inflamatório, que é uma das fases do processo de cicatrização. Então, a fisioterapia, ela entra com recursos de analgesia, ela entra no controle desse edema, que faz parte desse processo inflamatório. Ela entra para favorecer o processo de cicatrização, ou seja, a gente teve ali uma lesão, a gente vai ter uma cicatriz se formando e a gente quer que essa cicatriz evolua da melhor forma possível. Edema é inchaço, né? Edema é inchaço, no popular. Aquele inchaço, do mesmo jeito que a gente leva ali, tem uma unha encravada, ou tem alguma lesão, algum corte, vai ficar o que ali? Vermelhinho. Um galo, bateu a cabeça, isso, incha. Isso. Uma cirurgia vai fazer aquela é uma parte lesão, do seu corpo inchar. É uma lesão de qualquer forma, né? É uma lesão diferente, foi um corte, é algo que foi planejado, né, que a gente sabe que vai sofrer, mas da mesma forma que você tem outro tipo de lesão, você vai ter ali um processo inflamatório sendo gerado. Então, você vai ter calor, você vai ter rubor, você vai ter edema, você vai ter perda de função naquela região que foi afetada. Então, a fisioterapia vai entrar com esse objetivo, de controlar o processo inflamatório. Sim. E aí, favorecer também o processo de cicatrização.
né, que aí a gente utiliza alguns recursos, como o laser, por exemplo, para tentar muito bom. fazer com que essa cicatriz tenha o mínimo de problema possível em sua formação. Te falei que ia dividir em duas etapas, porque além desse momento inicial de controlar todo o processo inflamatório e fazer com que a paciente tenha o mínimo de complicações possível, porque, por exemplo, se ela tiver um edema exacerbado, isso pode fazer até com que a cicatriz abra, né? E aí ela já pode ter complicações maiores lá na frente. A gente então, não quer isso. Se a cicatriz abrir, que a gente chama de decência, os pontos abrirem, né? As bordas cirúrgicas se separarem. Imagina, se eu tenho uma borda, as bordas estão juntinhas aqui pelos pontos e incha demais, eu posso ter a abertura. Então, a partir do momento que eu controlo esse edema, e aí a gente tem diversos recursos para isso, a gente tem o tape, a gente tem outros recursos para controlar esse edema, eu posso ter a abertura. E aí, essa decência, essa abertura desses pontos pode trazer, consequentemente, outras complicações, até mesmo infecções. Então, a gente tem esse trabalho mais localizado, com vários objetivos, prevenindo essas complicações. E, além disso, esse segundo objetivo que eu te falei, mais global, mais genérico, é com relação a orientar a paciente sobre os movimentos que ela pode realizar, os exercícios, para que ela não venha a desenvolver um ombro mais preso, mais congelado, porque criou-se até como um mito mesmo das pacientes ficarem paradas. Não, eu fiz uma cirurgia de mama, não pode mexer o braço. Às vezes é o marido, às vezes é a filha, às vezes é a mãe. Não, você não pode mexer o braço. Com você medo, tem que ficar né? Então, com medo. Isso, e até antiga. algo, sabe, Camila, de antigamente, de tipo, não mexa. Tem pacientes que são rebeldes e aí vão querer fazer extravagâncias e muitas vezes até os próprios profissionais, melhor não mexer não, porque senão vai fazer uma extravagância aí, vai arrebentar esses pontos. Então, assim, criou-se essa informação errada de que a paciente não pode se mexer. E aí elas ficam congeladinhas, mexendo só a mãozinha assim, e isso é péssimo para a evolução dessas pacientes. Então, o profissional, o fisioterapeuta oncológico, vai orientar como deve ser feito esse movimento, que, ao contrário do que muita gente pensa, tem que elevar assim, já posso no primeiro dia de pós-operatório levantar meu braço inteiro, se o fisioterapeuta avaliou, se você está sem dor, se você não colocou prótese, porque quando coloca prótese, às vezes a gente não eleva até o finalzinho da amplitude, não, nos primeiros dias. Você pode sim, já sair até de alta, levantando seu braço até o final. Então, a gente vai avaliar e isso pode sim ser liberado. Então, orientar os exercícios, isso também é uma função da gente nesse primeiro momento pós-cirurgia. Gente, 2025 e tem gente que não entende a importância disso. Assim, ninguém é obrigado a sentir dor. É claro que a dor faz parte do processo, mas ela vai ser controlada com a ajuda do médico, né, com as medicações que o médico vai passar e com a equipe multidisciplinar. A fisioterapia, ela faz parte dessa equipe, né? Então, tem gente que não entende. Eu sei que é um serviço que nem sempre é acessível a todo mundo, né? Isso. Infelizmente, precisamos falar disso. Infelizmente, não é. Em serviços públicos, a gente não dá conta, não tem como ser dado conta da demanda, porque é um serviço, de fato, indicado e que todo mundo deveria ter direito, acesso, mas né? que não supre, né? Assim como vários outros serviços. Infelizmente, ainda no SUS, a gente não tem uma disponibilidade de serviço que supra essa demanda, né, e essa necessidade das pacientes. E aí a gente sabe que é um grupo de pacientes que tem muitos custos durante o seu tratamento, porque muitas vezes tem um exame ali que o plano não cobre. O plano não cobre. Até quem tem plano de saúde mesmo, o plano não cobre, aí vai fazer particular, tarará, e às vezes demora pelo SUS, a paciente faz ali uma cota com a família para tentar fazer particular, para poder agilizar, porque não quer perder tempo. Então, assim, é muito complexo quando a gente fala sobre isso, porque todo mundo merecia, teria o direito de ter, mas a gente tem essa limitação. E é um momento importante para a gente falar disso. O tratamento de câncer, ele é um tratamento muito custoso. Ele é custoso para a rede SUS, né? Isso. Porque as medicações são caras. Ele é custoso dentro do plano de saúde e ele é custoso pro paciente. Exatamente. Porque existem momentos em que você vai precisar de fazer um exame de uma forma mais rápida e aí você vai ter que pagar, né? Você vai ter que fazer uma biópsia específica, né, que tem depois da biópsia você tem que fazer o estudo imunohistoquímico, que é para saber o tipo de câncer.
Então, assim, geralmente o médico, se você estiver no plano de saúde, como foi meu caso, ela indicou já um outro laboratório que é mais específico. Então, assim, é claro que a gente quer ter acesso ao melhor tratamento, né? Exatamente. E aí é um momento importante para a gente fazer esse alerta. É um tratamento que ele é muito difícil também. Exatamente. Nesse ponto. Assim. E por outro lado, quando a gente... É um caminho muito difícil, uma linha assim, muito... Porque quando a gente pensa, se a gente não faz o tratamento logo no início, a paciente pode desenvolver complicações maiores e depois ter que vir procurar o tratamento para resolver uma remediar, né? Que aí o custo vai ser muito maior, porque vai precisar de um número maior de sessões para resolver aquela complicação que foi maior e que aí a paciente diz, agora eu não tenho opção de fazer ou não fazer, eu vou ter que fazer porque aí é uma questão mais importante, mais grave. Então, aí deixa de ser um tipo de prevenção, até mesmo secundária, mas agora eu realmente tenho que tratar. Porque deixa tem essa questão também, né? Quando a gente fala fisioterapia, as pessoas entendem muito como sempre reabilitação, mas a gente tem muito o que prevenir também dentro da fisioterapia, inclusive na fisioterapia oncológica. Sim, essa questão que ela falou logo no começo, de ficar com medo de levantar o braço e tal. Quando eu voltei para o cirurgião, agora nessa minha última cirurgia, era uma das preocupações dele. Ele, não, tá tudo bem com você, agora levanta o braço. Porque você não tá levando... Porque você fica com medo, inconsciente, né? Você fica ali, meu Deus. E às vezes a família também fica, não pode fazer isso não. Aí a gente na consulta, não, mas ela pode sim fazer. Não ela limite. Pode, não, e eu lembro que Kaisa ficou em contato com o meu cirurgião, né? Então eles ficavam combinando pra... Olha, bota ela pra fazer exercício. Aí, do nada, assim, eu operada em casa, lembrava, meu Deus, tenho que fazer meus exercícios. E aí, realmente, quando você pratica... a evolução vem. Resultado. A evolução vem. O braço levanta. Eu digo que a gente, Camila, é uma porcentagenzinha, sim, do tratamento. A gente tem aquela função de fazer o que está fazendo ali, de orientar. Mas o que a gente orienta, se a paciente pratica em casa, o resultado é totalmente diferente. Se realmente a paciente faz. Por isso que, quando a paciente não tem tantos recursos, a gente consegue, ainda assim, com poucas sessões... ainda assim, fazer a paciente evoluir muito bem. Às vezes, assim, a paciente só tem como fazer 2 sessões no pós-operatório. Ainda assim, é muito importante. Melhor do que nenhuma. Melhor do que nenhuma, mas sem dúvida. Sim. Porque o que a gente consegue fazer de orientação, que essa paciente, se ela seguir certinho em casa... ela vai evoluir muito, muito melhor. Fora que a gente fica, você sabe disso, né? Claro que isso vai variar de profissional para profissional, mas, assim, é importante que a gente dê um suporte também, à distância, pelo WhatsApp, né? Uma orientação, porque é um perfil de paciente que a gente não pode simplesmente dizer tchau, tá atendido e vai. A gente cria mas é um vínculo, né? Cria um vínculo e precisa estar, né, em constante comunicação. Sim. Eu mando foto pra ela toda semana. Inclusive, a gente tá gravando na quarta-feira. Eu falei, hoje é dia de foto, né? Eu saí cedo pra gravar. De evolução. E não mandei, mas à noite eu mando. Verdade. Mas eu quero falar que o tratamento, ele tem muitas fases, né? Então, assim, a gente falou agora da cirurgia, mas existem... momentos em que, para além da cirurgia, a gente vai precisar de ajuda profissional. Para mim, assim, falando da minha experiência pessoal, o mais difícil, mais além do que a quimioterapia, foi a radioterapia. Eu fiz as sessões de quimio, fiz a cirurgia, fiz as sessões de quimio, e como eu fiz o quadrante, eu tive que fazer a rádio. A radioterapia é uma carga, né, de radiação, explicando assim de uma forma meio grosseira, mas uma carga de radiação no local da cirurgia, né, para, vamos dizer assim, proteger, né, aquelas imediações ali de onde estava localizado o tumor que foi retirado na cirurgia. Mas para mim foi muito difícil, porque eu conto no livro Aquilo com C, já era o finalzinho do tratamento, eu já estava esgotada. A radioterapia, ela tem um efeito cumulativo na pele, né? Então, quanto mais você faz, mais efeito você tem. Exato. A gente não tem intervalo, são os dias corridos, tem intervalo só do fim de semana, mas foram os dias corridos, 3 semanas, segunda a sexta, 15 sessões. Então, assim, parece que você está tomando sol sem proteção solar. Né? Sem protetor solar, né? Dá até uma dá fadiga, até assim, de insolação. A moleza do sol, E, assim, pra mim foi muito difícil, assim. Foi ótimo ter feito o quadrante, né? Ele só tirou o tumor,
as margens livres, mas ter que fazer a rádio, que eu achava que ia ser tranquila, foi uma tortura, assim, para mim. É claro que é muito individual, cada pessoa tem o seu jeito, mas a minha pele, ela, como a gente fala aqui, estilou, né? Ficou uma pele ruim mesmo, a pele queimada. Eu lembro que na época eu fui orientada, né, pela equipe lá de enfermagem a passar até chá de camomila, né, que é uma coisa natural. Eu fazia o chá, deixava numa bacia assim, e ia passando com algodão, uns pedacinhos de algodão na pele, e isso ia dando uma aliviada. Tem creme específico, né, oncológico, mas assim, eu não fiz fisioterapia na época. Como a fisioterapia pode ajudar esse momento da radioterapia de forma, assim, tanto para melhorar a questão da mobilidade, porque tem gente que também se prejudica para além da cirurgia com a radioterapia, a questão da mobilidade, mas de forma dermatológica, como a pele pode suportar esse momento. Vamos lá, Camila. Primeiro, deixa eu só contextualizar aqui. É interessante o seu relato, né? Como é individualizado a forma como as pacientes enxergam cada etapa do tratamento. É muito comum a gente ouvir das pacientes que a quimioterapia é a pior fase, mas eu escuto também de muitas pacientes que achou a radioterapia pior. E isso nos mostra o quanto tudo é muito individualizado e como a gente não tem que ouvir. Lógico, ouvir a gente pode, é importante também, mas a gente não tem que trazer aquilo dali como se fosse uma verdade absoluta e que a gente fosse viver da mesma forma, porque o seu processo, ele é e vai ser único. Então, não é porque fulano teve uma radioterapia muito difícil que você vai ter, também não é porque ela teve uma radioterapia muito tranquila que a sua também vai ser, assim como a químio, né? Então, cada um vai passar, porque, inclusive, diante de tipos diferentes histológicos de câncer de mama, os tratamentos muitas vezes são diferentes. Falando da radioterapia, ainda que se faça, se eu tenho 2 pacientes que vão fazer 15 sessões, ainda assim, nós temos cálculos de dose, nós temos localizações diferentes, nós temos pacientes muitas vezes em idades diferentes, com peles diferentes, com aspectos diferentes. Então, muitas vezes a resposta, ela vai ser única. E aí, sim, cada paciente, ela pode, fazer várias recomendações de forma preventiva para melhorar, para tentar evitar os danos na pele, outras fazer não fazer outras, e isso tem impacto positivo e negativo nas respostas, né? Então, são vários fatores, tanto de risco como fatores que tendem a proteger, que vai variar na resposta final. Alguns fatores não modificáveis, porque são inerentes da paciente. Então, se eu tenho uma pele já mais envelhecida, uma pele que já tem ali um ressecamento muito grande, que não vai dar tempo eu hidratar muito bem essa pele até a rádio, então eu posso ter um impacto maior. Então, eu tenho que correr aqui com o que eu posso modificar, com fatores que são modificáveis. O que a gente pode fazer durante a rádio? O chá de camomila que você comentou, existem muitos estudos. Então, assim, eu sou fisioterapeuta, mas eu não vou orientar para minha paciente para fazer só a fisioterapia e largar o chá de camomila, não. Eu potencializo muito a importância do chá de camomila. A gente sabe que tem estudos mostrando a importância. E eu sempre digo para minhas pacientes, tudo que a gente tem... Toda ajuda é bem-vinda. Que tem mostrando a importância, que tem estudos, que tem ali na ciência, faça. Sim. Faça. E assim, os resultados são muito bons, são bons, são excelentes. Chá de camomila, compressa, né, com ele na temperatura ambiente. Isso. Então, além disso, uma boa hidratação, que eu sempre peço, se a paciente já vem sendo acompanhada por mim, antes de iniciar a rádio, eu peço para que essa hidratação já se inicie antes, com hidratantes específicos, sim. É importante que sejam hidratantes que não tenham derivados de petróleo, que lá na composição não tenha parabenos, não tenha parafina líquida, não tenha parafina sólida. Principalmente durante o tratamento da rádio mesmo, quando as sessões iniciarem, né? Porque isso não é legal quando a gente está recebendo a radiação. Tanto é importante também que na hora de receber a radiação, esse hidratante seja retirado da pele, essa pele seja bem higienizada com um sabonete líquido, neutro. Então, essas orientações são extremamente importantes. Esses hidratantes também não devem ter álcool, é importante que não tenha cheiro também, porque geralmente as substâncias que são de fragrâncias perfumadas, elas podem ser potencialmente alergênicas. Então, isso também é
importantes. São orientações, são detalhes que no final podem fazer uma diferença. E existem no mercado hidratantes que são desenvolvidos para pacientes oncológicos. Então, eu acho que esse é o caminho. As orientações também variam muito, também de acordo com o que a paciente pode comprar, né? Porque às vezes não cabe no bolso da paciente aquele hidratante mais rebuscado, porque ele é mais caro. Então, a gente tem também no mercado alguns hidratantes que não têm derivado do petróleo, que não têm cheiro e que são bons também, que a gente consegue indicar. Então, a gente vai ali no jogo de cintura tentando encaixar no perfil da paciente, no que cabe para ela, mas que ela tenha também uma boa resposta. Além da hidratação, falando da fisioterapia propriamente dita, como você me perguntou, a gente faz o uso da fotobiomodulação. Nós temos estudos mostrando que tanto o laser quanto a placa de LED, que são luzes vermelha e infravermelha, elas trazem para a paciente uma proteção da radiodermite, que é uma inflamação da pele que a paciente pode desenvolver durante a radioterapia. Então, a radioterapia, diferente da cirurgia, que é uma lesão, mas é uma lesão ali mecânica e é uma lesão feita numa única vez, a radioterapia é uma lesão sucessiva. Então, eu lesiono hoje em forma de queimadura, vamos dizer assim, né? É uma radiação que traz ali uma queimadura para a pele, mas não só para a pele, para os tecidos que estão ali por baixo também, porque ela atravessa. Né? E aí, quando o tecido começa ali a querer se cicatrizar, tentando entender o que foi que aconteceu, eu vou amanhã e dou outra lapada nele. Então, mais uma lesão. E aí, o tecido, opa, o que é que está acontecendo aqui? Eu vou no outro dia e mais outra. E aí, eu vou sucessivamente, até como no seu caso, 15 vezes. Né? Então, falando dessa questão de radiodermite, a fotobiomodulação protege muito. Então, existem muitos casos de pacientes que não realizam e que a pele fica muito, sim, fragilizada, a ponto de muitas vezes abrir lesão, abrir feridas e, em alguns casos mais excepcionais, até a paciente ter que interromper o tratamento, esperar cicatrizar para voltar. Necrose, né? Pode chegar a esse nível, sim. Hoje em dia, Camila, as máquinas de radioterapia estão muito evoluídas e isso acontece muito menos do que antigamente, mas ainda pode acontecer. E aí, graças a Deus, assim, sempre que a gente monta esse protocolo que faz de 2 a 3 vezes por semana, mas no mínimo 2, as minhas pacientes realmente elas não apresentaram radiodermite grau 3, grau 4. Reage melhor, isso, né, uma leve vermelhidão vai apresentar, vai ter. Mas uma radiodermite mais intensa não, mas eu peço para elas fazerem tudo, todo um preparo da pele, o chá de camomila e a fotobiomodulação lá comigo. Além disso, a gente tem o desenvolvimento de fibrose radioinduzida. Você me pediu para falar sobre mobilidade? Sim. E a radioterapia atrapalha muito na questão da mobilidade também, pelas fibroses radioinduzidas. O tecido, quando ele entende que está sendo muito lesionado, ele vai tentar se cicatrizar, se proteger. Então, ele se cicatriza. Na cirurgia, ele também pode se cicatrizar de forma exacerbada e formar essas fibroses, que são fibroses do processo cirúrgico, que a gente também tem que tratar lá no pós-operatório, no período pós-cirurgia. Mas na radioterapia, essas fibroses, elas muitas vezes são intensas, principalmente se a fibrose pós-cirurgia não tiver sido tratada, porque se soma. Sim. E aí o tecido está aqui recebendo uma lesão, atrás da outra, e aí essas fibroses vão sendo mais intensas e é importante... Fica mais rígido, né? Exatamente. É importante, e não só fibrose, mas também aderências, ou seja, o tecido vai colando um no outro, a pele vai colando na fáscia muscular, que aí vai colando no músculo, e esse deslizamento entre os tecidos, que são essenciais para que a gente tenha uma mobilidade normal, fica comprometido. Então, se a gente parar para pensar, por mais íntegro que o nosso ombro esteja, quando a gente quer realizar um movimento amplo do nosso ombro, a gente movimenta os nossos tecidos dessa região. Se eles estiverem todos rígidos, contraídos e colados, a gente pode estar com o ombro totalmente saudável, a articulação do ombro, mas não vai, o tecido repuxa. Eu não tive isso a princípio, mas sabe que depois eu observei, né? Eu fiz o tratamento em 2022, né? Já estava começando essa moda da Hot Yoga. Eu lembro que eu fui para uma aula de Hot Yoga e foi quando eu percebi que eu estava com limitada, um lado mais limitado do que o outro. Porque até então,
eu consegui fazer tudo. E eu segui conseguindo fazer. Só que no momento daquela aula que tem uma temperatura elevada, né? Lá para quem nunca fez, é uma sauna, né? Um lugar bem quente para você suar, para favorecer, né? A transpiração. E são exercícios de yoga, né? Que são exercícios de alongamento e tal. Nossa, não ia. Não é que não ia com mais dificuldade. O lado direito. E aí eu falei, eu acho que eu tive comprometimento. Pois Só percebi nesse momento. Isso é muito comum de acontecer e compromete mesmo. E a fisioterapia consegue prevenir e consegue tratar. Caso a paciente não tenha feito, por exemplo, o seu caso, eu não fiz durante a rádio, mas você pode depois tratar. Então, assim, a fibrose, independente de quanto tempo ela tenha, se já faz anos que você tenha, ela pode ser tratada. Não existe limite de tempo para o tratamento dela. Até hoje eu tenho o cordão, né? Como ela descobriu um negócio. O cordão fibroso, né? Que quando a gente mexe em linfonodo, seja biópsia de linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar, a gente pode desenvolver um cordão linfático ou síndrome de rede axilar ou cordão fibroso, tem vários nomes, que nada mais é do que um vaso linfático fibrosado, né? Que derivava ali daquele... Ficou lá forte, firme, forte, duro, Isso, com medo ele perdeu a sua função, né? A sua vida, vamos dizer assim, ressecou, fibrosou, e quando você vai realizar o movimento, ele repuxa. Ele se apresenta, e tem tratamento, né? Também. Ele se apresenta lá, firme. Fica aquele cordãozinho na axila, invisível. Consegue ver. Eu nunca tinha visto, mas ela descobriu isso. E essa questão que você falou aí, da cirurgia a gente falou da cirurgia antes do tratamento, no comecinho, e tem as cirurgias pós, né? Por exemplo, as reconstruções mamárias. Quando a gente fala de reconstrução, há muita resistência, né? Eu já passei pelo tratamento, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu não quero mais, deixa essa mama do jeito que tá. E eu acho importante a gente falar que é muito delicado você trabalhar com a autoestima da mulher e dizer, não, vamos deixar do jeito que tá. Mas também é muito importante a gente dizer que, como toda cirurgia, pode haver uma complicação. Sim. No meu caso, eu tive essa complicação 2 vezes, e muito decorrente do efeito, por isso que eu escrevi aquele livro, Efeito C, do efeito do tratamento e principalmente da radioterapia na minha pele. Né? Eu fiz 3 cirurgias plásticas, as 2 primeiras na mama direita, que foi a mama comprometida, eu tive explante, né, mamário. Ela conhece essa história, porque eu já contei. Mas, assim, sofri esses 2 explantes porque a pele simplesmente cedeu. Aquela pele comprometida, como você falou, no momento da rádio, tem gente que ali sofre, a pele se compromete, você tem que parar o tratamento. Mas depois também, né? Eu lembro que eu fiz a primeira cirurgia com prazo limite, que foi de 6 meses. Talvez tenha sido muito precipitado. Mas a outra cirurgia... eu fiz, já tinha quase 2 anos depois, né, de ter terminado a rádio, mas o efeito continuava lá. Enfim, quando eu refiz agora, já esperei mais tempo, né? Esperei quase 1 ano e meio, mas é muito difícil, né? Você encarar um tratamento, depois encarar os desdobramentos desse tratamento. Mas em todos esses casos, a fisioterapia pode ajudar, né? Isso, em todos esses casos. Não só no pós-operatório oncológico em si, né, na retirada do tumor em si, mas nas cirurgias de reconstrução também. Se você vai para colocar uma prótese, se você faz uma reconstrução com músculos, e tudo isso, a fisioterapia vai atuar da mesma forma. Inclusive, quando utiliza retalhos miocutâneos, a fisioterapia também entra atuando na área doadora também, porque é aquela área que doou, ela também é uma área que pode ser afetada, tanto do ponto de vista local, com processos inflamatórios, como do ponto de vista funcional. Então, a gente também atua na área doadora quando utiliza retalhos miocutâneos. Não, eu acho, diante do que a gente está colocando aqui, vocês entendem que é indispensável, né? E eu acho que o fisioterapeuta ele pode entrar também no momento da cirurgia, né? Você falou lá no comecinho do tape. Tem gente, em alguma cirurgia minha, eu já saí com um tape do bloco cirúrgico. Bloco cirúrgico, isso, que é o intraoperatório, né, que a gente fala. O que é que acontece? Muitas vezes, quando o paciente já está fazendo a cirurgia,
É interessante que a gente aplique já o laser para que essa paciente já saia do bloco cirúrgico com o laser já tendo sido feito. Porque o que alguns estudos mostram é que nas primeiras 6 horas de aplicação do laser, o efeito positivo dele, tanto no processo inflamatório como para favorecer o processo de cicatrização, é melhor. Né? A potência é melhor. Então, assim, isso, claro, algumas pacientes não vão conseguir ter esse acesso. A gente pode fazer no quarto, quando a paciente subir, a gente pode fazer no dia seguinte, mesmo que não seja no pós-operatório imediato, mas o efeito vai se potencializar, o efeito positivo, se a gente fizer ainda no bloco. Até porque muitas vezes aquela região vai ser coberta, né, a paciente vai sair do bloco com um curativo gigante lá por cima. Muitas vezes a gente não vai ter acesso, dependendo do tipo de curativo que for ser utilizado, a gente não vai ter acesso àquela cicatriz, porque o laser ele só atravessa, a luz do laser ele só passa se aquela região tiver transparente. Sim. Então, se tiver qualquer material ali em cima, um micropore que tape ali a cor, não vai passar a luz do laser. Então, se a gente puder fazer antes da cobertura, melhor. Né? E, além disso, a aplicação logo do tape para que a gente consiga controlar, fazer uma compressão para controlar o edema. Isso porque quando a gente entende controlar edema, também controlar o seroma, que também é uma complicação decorrente do pós-operatório, porque a gente entende que quando a gente retira uma parte de tecido, seja uma quadrandectomia, um tecido menor, seja a mama inteira, vai ficar ali naquela região um espaço morto. E aí, nesse espaço que fica, existe tendência dos líquidos, do gotejamento que ficou ali dos vasos que foram rompidos, se acumular nesse espaço vazio que ficou e que o corpo ainda não está adaptado a ele. Quando a gente coloca a compressão do tape, a gente diminui esse espaço morto e evita que o líquido já fique gotejando ali nesse período de pós-operatório imediato. Então, quando a gente já faz isso no bloco, a gente já está ali impedindo que nas primeiras horas esse líquido desses vasos que acabaram de ser rompidos fiquem gotejando naquele local e se acumulando. Isso diminui equimoses, hematomas, que são decorrentes, aquele roxão que fica, né, depois da cirurgia, acaba também diminuindo. Fora a estabilidade, fora o conforto que isso traz para a paciente também. O tape é uma fita mesmo, né? Para quem não usou, uma fita elástica que faz a compressão. É como se fosse uma cinta grudada no seu corpo, isso, né? Que o pessoal, é muito conhecido no pessoal que faz esporte, né? Que utiliza muito em ombro, em joelho, né? É o mesmo, é aquela mesma fita, só que a gente usa com objetivos diferentes. A forma como você aplica muda o objetivo que você quer. Nesse momento, a gente utiliza com o objetivo de comprimir a região, que é o mesmo objetivo que o sutiã faz, porém a gente aumenta a compressão. O sutiã não é para apertar? A gente aumenta essa compressão apertando mais com o tape. Entendi. Mas aí a gente tem que falar de outros problemas, né? Que podem ser decorrentes de uma cirurgia ou de um tratamento como esse, que é complexo, né? Sim. Que é o linfedema, né? Ele é causado diretamente pelo esvaziamento axilar ou o linfonodo sentinela também pode causar? Então, existe esse mito aí também de que só pessoas que fazem esvaziamento axilar podem desenvolver linfedema. Veja, o linfedema ele é multifatorial. Muitas coisas podem fazer com que o linfedema se desenvolva. É claro que se eu esvazio a axila, ou seja, se eu tiro um grande número de linfonodos, ao invés de tirar 1, 2 ou 3, quando eu faço uma biópsia de linfonodo sentinela, o risco no esvaziamento, onde eu tiro um grande número, é maior de eu desenvolver um linfedema. Né? O linfedema ele é desenvolvido porque o sistema de drenagem linfática do corpo, que é o sistema linfático, ele ficou prejudicado, ele ficou deficiente. Ora, se eu tirei estruturas que têm função de fazer a drenagem linfática do corpo, o sistema linfático do corpo vai ficar deficiente. Concorda comigo? É como se fosse um exército ali, você tirou uns soldadinhos. Isso, eu tirei os soldadinhos lá que drenam o líquido. Então, qualquer fator que aumente a demanda desse sistema vai prejudicar o processo. Então, é claro que no esvaziamento axilar o risco é maior, mas isso não anula o risco de uma paciente que fez biópsia de linfonodo sentinela desenvolver linfedema. Além disso, Camila, existem
outros fatores de risco. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma paciente que fez radioterapia, a radioterapia também destrói vasos capilares do sistema linfático. Destrói o ruim e o bom, né? Exatamente. Infelizmente, apesar da radioterapia ser mais localizada quando a gente compara com a quimio, que é muito global, ela ainda assim, naquele local, ainda que de forma localizada, ela destrói em tecidos que são saudáveis, né? Então, alguns vasos linfáticos capilares linfáticos também vão ser destruídos. Isso aumenta o risco dessa paciente desenvolver linfedema. Então, se ela já fez um esvaziamento axilar ou uma biópsia de linfonodo sentinela, somou a uma radioterapia. Se essa paciente, por exemplo, é sedentária, se essa paciente é obesa, isso aumenta o risco dessa paciente desenvolver linfedema. Certo? E tem algumas medicações que também podem aumentar esse risco. Desculpa. Linfedema é o edema desse sistema linfático. Né? Veja, o linfedema... Naquele momento, naquele local incha. Se a gente for diferenciar, o linfedema, ele é como um edema, ele se apresenta como um edema, mas, porém, um edema que já está presente há mais de 3 meses. Ou seja, um edema que se tornou crônico. O linfedema é uma condição que não tem cura. Sim. Então, a partir do momento em que ele se apresenta, ele não tem mais cura, ele tem controle. Sim. Então, se a gente fosse fazer uma comparação bem assim, imagina uma pessoa que tem diabetes, ela vai manter aquela diabetes dela controlada, não vai precisar de uma pessoa ali do lado dela o tempo todo controlando, ela vai controlar lá tomando a insulina dela, mas ela, vez ou outra, vai precisar ir no endocrinologista para controlar, para saber se está tudo bem, para ajustar a dose, exatamente. No linfedema, o tratamento é com o fisioterapeuta. A paciente, ela vai também aprender a controlar aquele processo dela e ela vai, de vez em quando, se agudizar, alguns fatores podem agudizar, né? Então, se ela leva uma picada de inseto que aumenta a demanda do sistema linfático e ela é alérgica de repente, se ela sofreu um acidente naquela região, estava bem controladinho, inclusive esses mesmos fatores podem desencadear. Então, é uma paciente que fez uma cirurgia, fez biópsia de linfonodo sentinela, já faz 10 anos, estava tudo bem. Aí, de repente, ela teve uma queimadura naquele membro, ou teve qualquer tipo de lesão, aumentou a demanda do sistema linfático de forma aguda, o sistema linfático não deu conta, porque é um processo inflamatório, inchou, precisou do exércitozinho lá, o exército não estava completo, essa paciente desenvolveu o linfedema ali naquele momento. Então, isso pode acontecer. E aí tem esses fatores de risco. Então, uma coisa que eu acho importante a gente deixar aqui é que muitas pacientes, elas ficam com um medo muito grande, um pavor muito grande com aquela história de não pode fazer unha, não pode carregar bolsa, não pode isso, não pode aquilo. Veja, na verdade, a gente precisa ter algumas cautelas. Então, assim, se você fez um esvaziamento mesmo e o seu risco é um pouco maior, mas assim, você sabe mais ou menos, o profissional que atua com você sabe calcular mais ou menos o seu risco. Né? Se você é uma pessoa que pratica atividade física, se você é uma pessoa que não é sedentária, se você se alimenta bem, Então, assim, a gente sabe mais ou menos se você tem uma grande chance ou não. E aí a gente vai te orientar. Olha, não precisa você também deixar de fazer suas unhas. Você pode fazer suas unhas com seu kit. Porque qual é o risco de fazer a unha? É você utilizar um kit lá da manicure e você pegar uma infecção. E aí você vai precisar exatamente. Se você pegar uma infecção, os saudadinhos não vão estar lá, a mesma coisa. Fora que o sistema linfático, além de função de drenagem, ele também tem função imunológica, de defesa. Sim. Então, também tem isso. Então, não é que você não possa fazer a unha, você pode fazer com cautela, você pode cutilar, inclusive, com cautela, com seu próprio kit, e principalmente se você é uma paciente que só fez biópsia de linfonodo sentinela, você pratica atividade física, você não é obesa, você não tem um risco elevado para desenvolver linfedema. Bolsa pode carregar. Atividade física, as pessoas acham que pode causar linfedema. Atividade física é fator protetor para linfedema. Então, algumas coisas estão invertidas na cabeça da sociedade com relação ao linfedema e a gente precisa desmistificar. Sim. E, assim, explicar que faz parte do tratamento, né? Por exemplo, a biópsia
do linfonodo, ele faz parte do tratamento. Não tem como a gente escolher. Isso. Porque você, para quem não entende ou nunca não fez ou não tem conhecimento sobre isso, você tem que fazer a biópsia do linfonodo para ter o estadiamento da doença, Isso, né? perfeito. Saber se a doença se espalhou ou não. Porque o câncer de mama é um câncer que pode estar localizado na mama e pode ter sido descoberto não tão no início, né? Isso. Então, os médicos precisam ter uma dimensão de E o como aquilo tá no seu esvaziamento corpo. também. É uma forma, você está tratando. proteger. Então, assim, alguns fatores a gente não consegue modificar. Ele precisa ser feito porque faz parte do seu tratamento. Outros fatores a gente consegue. Então, se eu sei que eu tenho um risco, eu vou me proteger contra queimadura. Se eu sei que eu sou alérgica à picada de inseto e eu vou viajar, eu vou tentar me proteger com repelente para evitar picadas, para diminuir o risco de processos inflamatórios ou lesões naquele membro. Agora, alguns fatores a gente não tem como mudar. Então, se eu me alimento mal, se eu sou obesa, se eu não pratico atividade física, tudo isso eu consigo modificar. Alguns fatores eu não consigo. Sim. Então, é tentar trabalhar. Então, a gente tem como prevenir? De certa forma, sim. A gente tem como diminuir alguns fatores de risco. Outros que não são modificáveis, a gente não tem como. É assim, como a gente estava falando no começo, né? Não se limitar. Isso. Porque, enfim, o tratamento traz alguns efeitos, mas ele não vai parar a sua vida. Você não vai Isso. paralisar. Você pode fazer por suas causa unhas, disso. pode carregar a bolsa do mesmo lado, Mas pode você também fazer tem que se exercício ajudar, e né? deve. Exatamente. Mas você também tem que manter. Eu acho que isso foi um ponto de atenção muito forte para mim no pós-tratamento e depois da doença. Eu sempre me cuidei, mas eu posso me cuidar mais, né? Eu Isso. sempre me alimentei saudável, mas eu posso me alimentar mais saudável. Eu posso tentar e devo, né, incluir mais fruta, verdura, legumes, comer salada todo dia. Não é nenhum sacrifício, né? Isso. Então, assim, existem hábitos que você pode tentar encaixar na sua rotina. 30 minutinhos de atividade física é difícil, mas é algo possível. Ninguém está pedindo que você faça... tu vai escalar um monte Everest. Não é isso. A gente não está dizendo que também... eu estava falando em outro episódio que a gente precisa se preparar para, se a doença encontrar a gente bem. Né? Para a gente combater ela de uma forma... E a gente pode até não estar com o exército inteiro, mas a gente está pronta para a batalha, né? Isso. E aí a gente falou de mobilidade, falou de dermatofuncional, mas assim, como essa profissional ela pode ajudar outras pessoas assim que estejam em tratamento ou não, assim, de que forma a fisioterapia ela tá atuante? Eu vejo que as pessoas estão muito buscando essa ajuda porque estão mais, vamos dizer assim, procurando uma vida mais movimentada, né? Com corrida, enfim. Mas de que forma a fisioterapia ela pode ser uma aliada no nosso dia a dia, assim, é um profissional que a gente pode chamar para junto. Então, Camila, é aquilo que eu estava te falando. Sempre que a gente fala de fisioterapia, parece que na cabeça das pessoas vem sempre a palavra reabilitação. E aí as pessoas pensam, se eu ficar com um braço com um problema, eu procuro. E a fisioterapia é muito mais do que isso, né? Existe um termozinho que a gente chama de pré-habilitação, que desde quando a paciente tem o diagnóstico, né, do câncer de mama, é importante que ela já procure o fisioterapeuta. Primeiro, para que a gente se conheça, para que a gente já crie um vínculo, para que a gente não só se conheça ali no momento da tua cirurgia ou no teu pós-operatório, que é um momento de tanta fragilidade, né? Que é cheio de medos e de dúvidas. Mas se a gente puder se conhecer antes, é importante, porque a gente já vai tirando muitas dúvidas, criando um vínculo e outra, preparando você para o processo. Muitas vezes, quando o diagnóstico vem, antes da cirurgia, vem a quimioterapia neoadjuvante, que muitas vezes acontece, a quimioterapia antes da cirurgia. A fisioterapia também tem muito o que fazer durante essa quimioterapia. Nesse período de pré-habilitação, que a gente chama, a gente prepara a paciente para o que está por vir. Porque a gente entende que não só o câncer em si traz consequências e sofrimento para a paciente, mas o tratamento oncológico também. Então, a paciente tem muitos efeitos colaterais do tratamento oncológico. Eu digo que a fisioterapia hoje, muito do que ela trata são dos efeitos colaterais do próprio tratamento oncológico, seja cirurgia, seja quimioterapia,
seja radioterapia. Então, cirurgia, tudo que a gente já conversou aqui, radioterapia, tudo que a gente já conversou aqui. Na quimioterapia, muito da fadiga oncológica, neuropatias periféricas, tudo isso a gente trata também na fisioterapia, né, que eu só estou pontuando porque a gente não tinha conversado. Mas preparar essa paciente para esse enfrentamento é muito importante. E no mundo ideal, que é muito difícil a gente ver, mas no mundo ideal, ter esse vínculo, criar esse vínculo com a paciente desde o diagnóstico e preparar essa paciente para enfrentar esse processo, porque se ela já chega para a químio já mais fortalecida, isso vai diminuir as chances dela desenvolver uma fadiga mais importante. Se ela chega com um músculo mais potente, com um fortalecimento muscular maior, isso vai diminuir as chances dela ficar mais fraca, com mais fadiga, com mais dores, com mais indisposição. Não só do ponto de vista muscular, mas do ponto de vista também respiratório, de capacidade respiratória, né, o cardiovascular. Então, a gente pode fazer todo um preparo dessa paciente no período de pré-habilitação, fora o vínculo que a gente estabelece. Associado a isso, eu acho que o papel do fisioterapeuta vai muito, que trabalha em oncologia especialmente, vai muito além da fisioterapia, né? Eu acho que a gente precisa enxergar o paciente muito além de paciente, né? Mas como pessoa, como uma pessoa que está sentindo dor, mas não apenas dores físicas, né? Acho que dor emocional, dor espiritual, uma dor que a gente entende e precisa entender como uma dor total. Legítima, né? Exatamente, porque a gente precisa conseguir acessar esse paciente de várias formas e isso contribui também para a resposta ao tratamento. Então, quando a gente consegue enxergar o paciente como um todo e criar um vínculo, né, de interação com esse paciente, a gente consegue ter até uma resposta e um fluxo de tratamento muito mais importante, né? Muito mais efetivo, né? Porque você cria confiança, o paciente se sente bem. Então, assim, eu tenho pacientes que às vezes chegam deprimidíssimas e que saem assim se sentindo muito bem depois da fisioterapia. A gente conversa, a gente, né, além de você fazer o que tem que fazer da parte mais física, vamos dizer assim, você também você conseguir entender, acessar algo mais profundo, que também dói, além do físico, eu acho que é essencial, sabe? Você acessar outros tipos de dor. Então, eu acho que não só cabe ao fisioterapeuta, mas eu acho que qualquer profissional que trabalha na oncologia, ele precisa ter esse olhar. Então, eu acho que isso aí eu queria acrescentar. Não, foi muito bom você falar disso, porque me remeteu à minha sensação, a como eu me sentia pós-sessão. Ah, que bom, e que assim, bom. de verdade, porque é como se fosse... pensa assim, você se sente estressada, enfim, no dia a dia, tem muitos afazeres. Quando você vai, por exemplo, para uma sessão de massagem, né? Você sai de lá aliviada. E diante de um diagnóstico desse, de um tratamento, de você estar no pós-cirúrgico, você está pensando mil coisas ali, né? Você está estressada no sentido de tudo pode acontecer. Uhum. Isso aqui pode não dar certo, isso aqui pode não... Você olha para o seu corpo, para a cicatriz e pensa, não sei se isso está cicatrizando bem, sabe? E no meu caso, assim, por eu ter passado por alguns percalços, né? Então, quando eu me submetia novamente, eu já ia desconfiada. Então, muitas vezes, a cabeça, ela já lhe sabota, né? Já acha que não vai dar certo e tal. E quando você tem um profissional que está ali do seu lado dizendo, não, tá tudo bem, a gente vai fazer desse jeito, não, tá evoluindo bem. E assim, você tá tendo uma confirmação, né? Ele tá ali ratificando, ó, tá tudo bem, eu tô do teu lado. Uhum. Porque a gente vai... E aí também é algo que a gente vai conversando, né? Isso. Pensei em fazer isso contigo, vou conversar com teu médico. Não, acho que a gente não vai fazer isso agora, não, porque eu não quero tapar. Eu lembro que a gente ia botar o tape, né? Não, eu não quero tapar aqui pra gente observar a vermelhidão. Então, assim, isso não é uma coisa absoluta. É algo bem relativo, é subjetivo, você vai conversando. E isso vai deixando você tranquilo, porque aí, né, você vai se tranquilizando e dizendo, não, eu acho que agora tá no caminho certo e vai cicatrizar, né? E eu acho que essa conversa
com a equipe é muito importante. Eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, muitas vezes eu já conheço o médico Sim. que encaminhou, mas algumas vezes a paciente vem por outras vias Sim. e eu não conheço, né? Seja o cirurgião plástico, seja mastologista, seja oncologista, e eu faço questão de estabelecer uma comunicação, porque eu acho que isso, primeiro, é importante, né? Você discutir o caso com outros profissionais que estão atendendo a paciente, tratando, cuidando dessa paciente. Eu acho que a comunicação, eu sempre trabalhei em equipe, né? Desde a minha formação toda no IMIP, meu trabalho todo lá, experiência, sempre foi um trabalho muito em equipe. Eu sou acostumada a trabalhar em equipe. Eu acho que isso gera também uma sensação de confiança para o paciente. Não, eu estou tranquila, minha fisioterapeuta está sempre conversando com meus médicos, está tudo. Eu acho que você proporcionar essa segurança para o paciente também faz parte. E é um acordo, né? Vocês Isso, estão entrando em exatamente, acordo da conduta. Ó, exatamente. Não vou tapar. Aí o senhor dá uma olhadinha na próxima consulta, Perfeito. Se deixar, a gente tampa. Porque é um trabalho em equipe. Eu acho que isso é o que faz funcionar. Porque é um processo longo, né? Exatamente. É um processo muito longo. É um processo. O tratamento é um processo longo, aí tem os desdobramentos, se você vai submeter uma cirurgia ou não, que também é longo. Aí o processo de cicatrização é outro processo. Então, são vários processos dentro Isso, às vezes processo. vem, infelizmente, algumas complicações no caminho que a gente tem que lidar com elas, né? Muitas vezes, pela paciente estar com mais frequência indo para mim, porque às vezes ela vai mais espaçado para o médico. Algumas complicações sou eu que faço o diagnóstico. Então, essa comunicação direta com o médico assistente é muito importante, porque muitas vezes a paciente vai para mim, esses dias mesmo a paciente chegou para a consulta, quando eu olhei, eu disse, isso aqui é uma infecção. Então, assim, da consulta a paciente já foi para o hospital e já internou. Já iniciou antibiótico. Então, assim, e aí eu já comuniquei a médica e aí já ficou todo mundo. Então, assim, essa interação, ela é essencial. E como a gente falava antes aqui, a questão da negação, né? Muitas vezes você, não vou mostrar para o médico, não. Vai que ele diz que tem alguma coisa errada, vou ter que fazer de novo. Isso, essa paciente, eu disse, mulher, tu ia para consulta quando? Não, era uma segunda. Eu ia estar marcado para quinta. Então, assim, sabe? Vai esperar 3 dias. Exatamente. Não, e eu a acho gente consegue, flui melhor, né? Eu acho que o inverso também é real. Assim, a gente também não pode entrar na paranoia de... Eu ficava olhando cada centímetro da cicatriz, dizendo, esse pontinho aqui tá para fora. Aí ia lá, pedia para ele tirar o pontinho. Ó, esse pontinho aqui. Ele, o corpo absorve. Também tem a paciência. É saber dosar, né? Ter a noção de que o corpo precisa de tempo, né? Ter a noção de que o corpo precisa desse tempo para se recuperar, mas também entender que a qualquer tempo, a qualquer momento, se você precisar de uma intervenção, você precisa saber com quem contar. Isso. Não pode também fechar os olhos, Exatamente, né? Perfeito. É importante. É isso. Eu acho que a gente está chegando ao final, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui. Para mim era muito importante, assim... Eu iniciei esse projeto para dar voz a essas equipes, a essas pessoas que compõem as equipes multidisciplinares, né, que a gente precisa ter com a gente. E para mim era muito importante ter a fisioterapia, porque num dado momento eu não tive a oportunidade de fazer, e depois eu tive, e eu percebi como foi diferente, né? Aí eu quero que você conte aí para as pessoas, onde as pessoas podem te encontrar, né? A Clínica Reduc, qual é o Instagram, enfim, os contatos. Tá bom, Camila, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né, de estar aqui. Eu acho que fornecer informação é grandioso, né? Acho que é extremamente importante. Então, eu te agradeço muito pelo convite. As pessoas podem me encontrar na Clínica Reduc, lá no Empresarial Rio Mar, na Torre 1, sala 2408. E no meu Instagram, né, doutora.caisa, com K-A-I-S-A, desculpa, Caisa Trovão, né? doutora.caisa Trovão. E é isso, lá tem alguns vídeos, alguns stories do meu dia a dia, de alguns atendimentos, lá eu compartilho algumas informações, inclusive de muita coisa que a gente conversou aqui, e é isso. Porque às vezes a pessoa, né, tá ali se olhando no espelho e fala, será que isso é um linfedema? Isso, né? Como é que a gente pode identificar? Lá tem muita informação, lá no meu Instagram, eu sempre coloco, porque eu acho que é importante. E é uma fonte confiável, né? Eu acho que a gente tem que começar a procurar
Isso. Eu digo, no começo do livro, eu falo assim, eu não buscava, assim, na verdade, eu gostava de buscar as coisas no Google, mas assim, o Google é super genérico, né? Você tá com dor de cabeça, pode ser Muito. câncer. Aí Exato. imagina quando você tá com câncer, eu vou buscar onde, né? Isso. Então, assim, eu me motivei muito a falar sobre o diagnóstico, porque a gente começa a acessar algumas palavras, né? Algumas coisas começam a fazer parte da nossa vida que a gente não sabe nem o que é. Biópsia do linfonodo sentinela. O que é Veja, isso que vão né? fazer Oi? comigo, né? E Aham. aí eu decidi que a gente precisa conversar sobre isso justamente para desmistificar, né? Que eu acho que quando a gente tem acesso à informação, a gente consegue se proteger, né? A gente consegue entender o que está acontecendo com a Isso, eu gente. acho que E o informação Instagram, segura. quando bem usado, né, quando a gente Isso. vai ali numa fonte certinha, ele traz muita informação boa. A gente Então só precisa procurem ela saber lá. usar. Procurem ela Ah, lá. obrigada, Camila. Obrigada, viu? Muito obrigada. O Pó de Rosa, gente, é uma iniciativa completamente independente e voltada para o enfrentamento ao câncer de mama. Então, eu queria dizer que se você gostou do conteúdo e das conversas que a gente está tendo aqui, curta, comente, compartilhe nas redes sociais. E você pode também ajudar essa iniciativa independente por meio do QR Code que está aí na tela. E aí, mais detalhes, você também pode ver no meu site, o aquilocomc.com. Até a próxima!